Oi, tudo bem? Meu nome é Adriana e o meu sinal é esse. Hoje a aula é de História e o tema é Consciência Negra, parte 2. Como eram as condições de vida dos africanos que foram escravizados e como aconteceu sua liberdade? A escravidão foi uma instituição que se estabeleceu no Brasil por volta da década de 1530, atendendo à demanda dos portugueses por trabalhadores braçais, principalmente nas roças. A escravidão no Brasil foi cruel e desumana, e suas consequências, mesmo passados mais de 130 anos da abolição, ainda são perceptíveis. A pobreza, violência e a discriminação que afetam os negros no Brasil são reflexo direto de um país que normalizou o preconceito contra esse grupo e o deixou à margem da sociedade. Os negros eram capturados na África e levados para portos onde aguardavam o embarque. Embarcavam então em navios negreiros, confinados nos porões, sem espaço, luz ou circulação de ar. Os homens eram separados das mulheres e ficavam acorrentados para prevenir qualquer possível rebelião. Há uma estimativa de que entre 1525 a 1866, mais de 12 milhões de escravos foram transportados em navios negreiros. Como não estavam acostumados a viajar em navios, os prisioneiros enjoavam muito, assim como a má higiene provocava diarreia. O chão dos porões ficava forrado com dejetos, que exalava um fedor insuportável. Nessas condições, as doenças se alastravam, como escorbuto, diarreia e sarampo. Muitos morriam durante a viagem e seus corpos eram lançados no mar. Às vezes, ocorriam revoltas dentro dos navios. A tripulação, então, reagia com armas de fogo, o que levava à morte de muitos revoltosos. Quando alguém era capturado num levante, sofria castigos extremos publicamente para servir de exemplo e desencorajar os demais. Ao longo de 300 anos, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, o que significa que o nosso país foi o que mais recebeu africanos para serem escravizados em todo o continente. O fim da travessia se dava com a chegada dos portos brasileiros, como os de Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Luís e Belém, classificados por sexo e idade, eram enviados para o local onde se fazem os leilões de escravos. Como chegavam bastante debilitados, com doenças, feridas na pele, vermes, escorbuto e com pouco peso, era preciso valorizar a mercadoria. E para a venda, os cativos eram limpos, tinham os cabelos e barbas cortados e passavam óleo na sua pele.
Neste momento, recebiam alimentação para melhorar o aspecto. As vendas também eram anunciadas nos jornais. Aqui, os escravizados eram destinados ao trabalho nos latifúndios de cana-de-açúcar, nas minas de ouro e diamantes, nas fazendas de café ou mesmo no trabalho doméstico. As jornadas de trabalho eram exaustivas, chegando a até 20 horas por dia e, além disso, eram marcadas pela violência. Ao fim do dia, os escravos eram reunidos na senzala e lá monitorados para que não fugissem. Muitos eram acorrentados. Escravos rebeldes que tentassem fugir poderiam ser acorrentados no tronco e chicoteados. A violência era algo rotineiro na vida dos escravos, e o tratamento violento tinha o objetivo de incutir-lhes o temor de seus senhores. Esse medo visava mantê-los conformados com a sua escravização e impedir-lhes fugas e revoltas. Além dos maltratos e as péssimas condições de vida, pouco alimento, as mulheres negras também muitas vezes eram exploradas sexualmente. Mas os escravos não aceitavam a escravização e as violências diárias de maneira passiva. A história da escravização africana no Brasil ficou marcada por diferentes formas de resistência, que incluíam a desobediência, as fugas, as revoltas, a formação de quilombos e etc. Mas a história da resistência e o fim da escravidão vai ficar para a terceira aula deste assunto. Ok? Tchau! Até a próxima aula!